Olá, meus queridos. Muito bom dia. Afinal, esse vídeo é publicado na manhã de domingo, então muito bom dia. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito bom vir para falar sobre o assunto desse início de ano. Nada mais próprio, né? Nada mais apropriado para um início de ano do que falarmos sobre alvos e prioridades. O assunto dessa semana, ele fala sobre como a gente lida com alguma coisa que é muito comum quando a gente vai definindo alvos e propósitos. São fracassos. Não apenas fracassos, mas fracassos e medos. Como a gente lida com medo de se frustrar. Talvez porque já tenha se frustrado muito na vida, talvez porque já tenha fracassado muito na vida. E aí, como é que a gente lida com isso? Com fracassos? Como é que a gente lida com frustrações? Como é que a gente vence? Como é que a gente enfrenta frustrações e fracassos? Esse é um desafio para nós, já que nós vamos definir alvos, né? Será que nós não será que nós estamos curados de experiências frustrantes, de fracassos que ficam que podem nos paralisar? Essa é uma questão muito, 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 muito importante. A gente leu na semana passada o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. E eles falam para a gente algo muito interessante, né? O que te impede de correr? O que te impede de avançar em direção aos seus alvos, aos seus propósitos? E quando falamos sobre o reino de Deus, nos alvos, propósitos do reino de Deus para as nossas vidas. Aliás, os propósitos do reino são os nossos propósitos principais, porque nós vivemos para a glória de Deus, né? Vivemos para obedecer ao Senhor, pertencemos a Ele em uma aliança, né? Mas o texto diz assim, Hebreus 12: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, o que acontece? O autor de Hebreus está falando para a gente, olha, vocês têm uma nuvem de testemunhas aí, pessoas que demonstraram com a vida aquilo que a gente precisa aprender, né, no sentido de saber para onde está indo, saber quem é, saber qual é a sua própria identidade e ser firme nesse propósito, não deixar que nada te desvie desse propósito, né? E aí ele vai dizer assim, olha, se livre de tudo que possa te atrapalhar. Livre-se de tudo que possa te atrapalhar e do pecado que é envolvente. O pecado também pode te paralisar, pode te travar, mas existem coisas que te atrapalham nessa caminhada. Você precisa estar livre para correr com perseverança a corrida que você está proposta. Aí ele fala assim, veja Jesus. Jesus não foi travado por nada. Ainda que ele recebesse oposição dos pecadores, ainda que ele soubesse que teria que enfrentar a vergonha da cruz, Jesus não teve medo, nem ficou agarrado a nenhuma memória do passado que fosse lembrar-se a ele, ou que ficasse dizendo para ele que ele poderia fracassar, que ele poderia, sabe? Jesus estava livre, liberado para ter experiências que teve, enfrentá-las, por mais difíceis que ele soubesse que seriam. Ele ficou firme e foi até o final em seu propósito. Então, o que te atrapalha? O que atrapalha a sua corrida, né? Quando a gente consegue identificar as nossas
as nossas memórias de frustração e o quanto elas nos impedem, isso já é um ganho absurdo para nós. Porque a gente já começa a já sabe identificar aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso avanço. Assim, não só como as frustrações, mas como os nossos medos. Medos de se frustrar, medo de quebrar a cara, medo de não conseguir, medo de fracassar. Então, quando a gente identifica as nossas frustrações, os nossos, o nosso medo, né? A gente tem mais chance de vencer esses problemas, de tratar esses problemas, de resolver esses problemas e liberar e nos liberarmos para avançarmos rumo ao propósito de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Então, qual é o obstáculo hoje que para você? Qual é o obstáculo hoje que trava você? Pensa aí. Quando a gente fala em relação a uma experiência com Deus, a presença de Deus, e isso envolve as disciplinas espirituais, a vida de oração, leitura das Escrituras, será que há fracassos em sua vida que te paralisam quanto a isso? Será que há fracassos na sua vida que paralisam você quanto a desenvolvimento de um ministério? Será que você já tentou e fracassou e isso te traumatizou e você não consegue se lançar de novo? E quando você olha para 2022, você não inclui os alvos que você gostaria de incluir porque você já se sente vencido, você já se sente fracassado. Além do âmbito espiritual, sabe? Questões pessoais de dedicação pessoal a estudo, a trabalho, a relacionamentos. Será que você consegue olhar para 2022 e dizer assim, olha, esse ano eu vou vencer as minhas travas, vencer os meus bloqueios e investir em propósitos bem definidos que precisam ser resgatados para a minha vida? Porque os fracassos dos anos passados, eles não podem definir a minha caminhada presente. Não podem definir. O passado fica no passado. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Há um prêmio na nossa frente. Então a gente não pode deixar que o fracasso nos atrapalhe. Um texto que a gente vai falar essa semana é o que a gente tratou no culto do Ano Novo, que falava sobre Pedro e sua experiência ali com Jesus, quando Jesus está utilizando o seu barco numa manhã em que eles estavam ainda resolvendo em sua mente, tratando psicologicamente o seu próprio fracasso, e Jesus chega, utiliza o barco daqueles pescadores, e vai pregando, e em determinado momento Jesus fala assim, olha, voltem para o mar e lança de novo as redes. E aí Pedro disse, olha, Jesus, isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, tendo acabado de falar, Jesus, né, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu para ele, mestre, nós nos esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, a resposta imediata de Pedro foi lembrar do seu fracasso. Foi dizer, Jesus, já fizemos. Pedro vai lá e faz. Já fiz, Jesus, já fiz. Mas Pedro não falou, já fiz no sentido, olha, eu não vou fazer mais porque já fiz. Não. Pedro recebeu uma motivação diferenciada nesse momento. Ele talvez não tivesse ideia do que aconteceria. Talvez estivesse só obedecendo, porque o mestre estava mandando. Ele queria falar para o mestre, não, mestre,
Então, ele, nesse momento, ouve Jesus em seu desafio. Faz de novo, Pedro. Vai lá fazer de novo. E aí ele fala assim: ah, Senhor, eu sei o que foi essa noite. Sei o quanto foi difícil. Sei quanto eu me sinto fracassado agora. Mas como o Senhor está pedindo, como é o Senhor quem está pedindo, então eu vou fazer. E aí, quando eles fizeram, eles pegaram uma quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Ou seja, Pedro, quando aceitou o desafio, ele cumpriu a sua meta num nível muito mais, um nível muito maior, muito mais intenso, muito mais profundo, muito mais abundante, do que jamais tinha experimentado. Por quê? Porque ele aceitou o desafio, porque ele não deixou que a frustração paralisasse, porque ele não deixou que o medo de falhar de novo o paralisasse, mas ele agiu a despeito dos seus sentimentos, a despeito da sua expectativa humana. Ele agiu por fé. Não sei se tinha muita fé, mas ele abraçou a palavra que Jesus deu para ele ali e operou num nível que ele jamais conheceu em sua vida, em sua história. Mas o grande segredo foi isso. Ele tinha uma frustração, mas ela não o paralisou. Ele obedeceu a Deus. Se você obedecer a Deus e deixar que as suas frustrações não te paralisem, e não permitir que as suas frustrações te paralisem, você pode experimentar as mais maravilhosas pescas da sua vida. Não só nesse ano de 2022, mas daqui para frente. Se você aprender a continuar avançando no nome do Senhor e em sua palavra, a despeito do que sente e do que vê. Não é verdade? É normal que a gente lide com o medo. É normal que a gente lide com a ansiedade, né? Diante de grandes desafios, como o desafio que Deus deu para Josué. Lá no primeiro capítulo de Josué, a partir do versículo 1, vai dizer assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que coisa interessante. Deus se aproxima de Josué e de Josué: o negócio agora é contigo. O negócio agora é com você, porque Moisés está morto e você é o cara da vez. O desafio está nas suas mãos, conduzir esse povo. Eu estou levantando você como líder. E Deus, essa conversa com Josué está se antecipando a qualquer coisa que pudesse travar ou paralisar Josué. Ele está dizendo: Josué, então já que é contigo, olha, se levanta. Seja forte, seja corajoso. Para que você não esmoreça, para que você não se perca. Olha, se antecipe e faça uma coisa. Medita na lei dia e noite. Tem a lei como
a força que move a sua vida. Tem ela como um fundamento e como o motor que te impulsiona. Então, Deus está falando para Josué: Josué, olha, você precisa fazer alguma coisa que é desafiadora. Então, diante disso, não tenha medo. E aí Deus encoraja Josué falando coisas, olha, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar, exatamente como nunca abandonei Moisés. Agora, essa é a minha disposição, Josué. A minha disposição é de estar contigo e de te abençoar. Agora, a sua disposição é de crer no que eu estou te falando e ser forte e corajoso, porque agora é com você. Você precisa levar esse pessoal. Seja forte e corajoso também para obedecer a palavra, para meditar nela, para falar sobre ela o tempo todo. Ele termina dizendo: não fui eu, não sou eu que estou te mandando. Não fui eu que te falei isso tudo? Então, seja forte e corajoso. Se eu te disse, você não tem razão. Não tem razão. Talvez Josué pudesse lembrar do quanto Moisés penou. Do quanto Moisés penou. É uma palavra ruim, né? Vamos lá. O quanto foi desafiador para o próprio Moisés. O Josué estava com Moisés em todos os momentos em que Moisés falou assim: meu Deus, não aguento mais esse povo. Josué estava com Moisés quando ele quebrou as tábuas da lei, quando ele passou 40 dias lá no monte em jejum, separado, buscando o Senhor, e de repente ele desce e o povo está se perdendo. Josué estava ali presente quando ouviu todas as murmurações do povo, todas as reclamações do povo. Toda a dureza do coração do povo foi revelada em meio àquela caminhada, e Josué viu tudo isso. E aí talvez Josué estivesse ali apreensivo, tenso, preocupado. Caramba, sou eu agora, meu Deus. Deus vai chegar e vai falar comigo. Vai falar que sou eu que tenho que fazer essa tarefa agora. Será que eu aguento isso? Será que eu tenho condições de suportar esse povo? Será que eu tenho condições de realizar essa obra? E Deus chega para ele e fala assim: Josué, não tema. Não tema. Se alguma coisa vem no seu coração como uma marca de frustração, de tristeza, de preocupação, não tenha isso, Josué. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não quer dizer que vai ser fácil. Então, exatamente por isso, seja forte, seja corajoso, seja valente, mas vai de cabeça, porque eu não te abandonarei. Eu estarei com você e vou te dizer para você, e vou dizer para você, ninguém vai resistir você. Meu querido, não deixe que as frustrações te parem. Não deixe que os medos te parem. Deus está falando para você hoje. Não fui eu que ordenei. Seja forte. Seja corajoso. Não se apavore nem se desanime, porque o Senhor estará com você por onde você andar. Identifique suas frustrações e seus medos. Trate essas frustrações e seus medos. Estabeleça pequenos alvos para exatamente curar essas frustrações e esses medos que podem te paralisar, te travar nessa caminhada. Amém, querido? E que Deus abençoe você e que o seu ano seja de frutos abundantes. Amém, querido? Deus abençoe. Fica na paz.